Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Meninos Eu Vi. Se você está chegando agora, muito prazer. Eu sou o Rodrigo James, criador, roteirista e apresentador deste podcast que fala sobre cinema, sobre séries, sobre documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de consumir nem uma parcela ínfima disso aí. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, às vezes às vezes 2, às vezes 3 episódios, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado, Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, e sejam avisados dos novos episódios. Eu queria agradecer todo mundo que tem curtido, comentado, compartilhado esse podcast e pedir para você continuar fazendo isso. Curta, comente, compartilhe e espalhe esta palavra com os amigos. Para falar comigo, use a caixa de comentários aí do seu Spotify ou me mande uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, Cotonizio com C e S. Ou nas minhas social medias, @Rodrigo James no Instagram, no Threads ou no antigo Twitter, o X. Ou você também pode fazer um comentário aí no YouTube que eu respondo tudinho. Por fim, eu tenho que reforçar o convite para você seguir a minha newsletter chamada Mala, com notícias, críticas e uma curadoria de cultura pop e entretenimento que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados. Para acessar e se cadastrar, vá até o malanewsletter.substack.com ou acesse aí as minhas redes que tem todos os links lá. Hoje vamos falar de um daqueles filmes polêmicos e que eu saí com um nó na garganta: Guerra Civil. 19 states have seceded. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if you want to try anything on. Are you guys aware there's like a pretty huge civil war going on all across America? We just try to stay out. With what we see on the news, seems like it's for the best. Na última sexta-feira, dia 12 de abril, eu fiz uma coluna na Rádio 98 de Belo Horizonte sobre a serialização do conteúdo e a crise de criatividade no cinema, nas séries e por aí vai. Essa coluna tá inclusive no meu Instagram. Se você quiser assistir, pode acessar o meu Instagram, @Rodrigo James, que eu coloquei ela todinha lá. E uma das premissas era que essa serialização do conteúdo, tudo hoje são séries e continuações e reboots, isso dava pouco espaço para ideias originais, para histórias originais contadas principalmente no cinema. Se você for pro streaming, você encontra isso. Mas o cinema, aquele grande cinema, aquele que a gente tem prazer em sentar e ficar ali 2 horas entretido com uma história, está sim com pouco espaço para histórias originais. Eis que me deparo com Guerra Civil, filme escrito e dirigido por Alex Garland. E a premissa de Guerra Civil, desde o início, me chamou a atenção porque é uma história muito simples e é uma daquelas como ninguém havia feito algo desse tipo antes. Qual é a premissa de Guerra Civil? O nome diz tudo. Os Estados Unidos estão em guerra civil. Então você tem de um lado as forças do governo norte-americano, comandado ali por Washington e pelo presidente norte-americano, e você tem de outro lado as chamadas forças do oeste, que são ironicamente 2 estados muito diferentes, o Texas e a Califórnia, que se uniram para tomar o governo e para lutar contra as forças do leste, vamos dizer assim. E no meio disso tudo, a gente encontra um grupo de personagens capitaneado pela fotógrafa Lee,
vivida pela Kirsten Dunst, e por seu companheiro, que na verdade a gente não sabe direito se eles são namorados, se eles são casados, isso nunca fica muito claro no filme, mas o Joe é vivido pelo nosso Wagner Moura, naquele que talvez seja o maior papel do Wagner Moura em Hollywood, e sobre isso eu falo daqui a pouco. E aí, no início do filme, a gente encontra esses personagens ali nas ruas de Nova York indo cobrir uma manifestação que a gente pode imaginar acaba em pancadaria e coisas do tipo. A partir daí, o filme se torna uma espécie de road movie, porque este casal, acompanhado de um outro jornalista mais velho que trabalha para o New York Times e de uma fotógrafa iniciante, digamos assim, embarca numa viagem de carro até Washington, de Nova York até Washington, mas com um desvio ali pela Pensilvânia, porque alguém fala com eles que as estradas estão bloqueadas e coisas do tipo, eles precisam dar uma volta para chegar a Washington. E nesse road movie eles vão encontrando exércitos, pessoas, áreas de refúgio, áreas que não estão ocupadas, cidades que vivem à margem da tal guerra civil, e vão mostrando pra gente os horrores da guerra. E é exatamente isso que o filme de Alex Garland quer nos mostrar. Antes eu preciso fazer um parênteses. Eu sou muito resistente a cenas fortes em filme. Eu sou daqueles que não tem tempo ruim, não. Eu assisto qualquer coisa, eu aguento qualquer coisa, o meu estômago é forte. Mas esse filme, em especial, não só me incomodou, como eu saí muito abalado dele. Não pelo tema propriamente dito, mas pelas cenas. Existem algumas cenas muito cruas, de certas interações entre personagens que eu não vou entrar em detalhes, que são bastante cruas mesmo, que tocam lá no fundo da nossa alma e a gente não tem como não pensar em como nós agiríamos se nos deparássemos com situações como aquelas. Eu não vou aqui chegar no final do filme porque eu quero que vocês tenham o impacto e a surpresa que eu tive ao assistir Guerra Civil. Mas eu queria deixar essa ressalva porque não é um filme para estômagos fracos. Dito isso, e voltando à trama do filme, eu acho que uma das coisas mais inteligentes dessa história criada pelo Alex Garland, e o Alex Garland, você sabe, é um desses criadores do cinema que eu particularmente gosto, apesar de que eu acho que ele nem sempre acerta. Ele acertou muito com o filme Ex Machina, eu gosto de Aniquilação, por exemplo, mas o último filme dele, que chama Man, eu nem gosto tanto. Mas agora, em Guerra Civil, aquele que ele mesmo está dizendo que pode ser o seu último filme, balela, vai, porque eu acabei de olhar no IMDb e tem já outros filmes planejados, ele deve estar falando isso até de certa forma para promover o filme, para dar um impacto diferente para ele. Mas Guerra Civil é um grande acerto do Alex Garland e eu acho que um dos acertos que ele tem dentro desse grande acerto é não posicionar o filme. Então a partir do momento que a gente tem uma guerra civil, você fica imaginando, o presidente é republicano e as outras forças são democratas, ou o contrário. Mas não, em momento algum, ele posiciona o filme, ele posiciona as forças do Oeste ou as forças do presidente como de esquerda ou de direita, republicano, democrata, exatamente para que a gente se concentre naquilo que realmente importa, que são os horrores da guerra, e que a gente se coloque no lugar não só da jornalista Liv, vivida brilhantemente pela Kirsten Dunst, naquele que talvez seja um dos seus melhores papéis no cinema, mas de todas as pessoas envolvidas com essa guerra e nos comportamentos, nos diferentes comportamentos das pessoas perante a guerra. Você tem pessoas que se alienam, e é muito emblemática uma sequência em que eles chegam numa cidadezinha e que aparentemente está completamente alienada da guerra, até aquelas pessoas que se engajam e tomam partido de um dos lados, como por exemplo na excepcional sequência em que o Jesse Plemons, que na vida real é marido da Kirsten Dunst, aparece, ele é ali um paramilitar e não vou contar mais do que acontece na sequência em que ele aparece, mas é uma das mais emblemáticas do filme. E é talvez a sequência que posiciona o filme em relação a isso tudo.
a gente de certa forma entende ali o porquê dessa tal guerra civil estar acontecendo nos Estados Unidos, ou pelo menos a gente consegue tirar as nossas conclusões, porque o filme também, inteligentemente, não apresenta motivos para essa guerra ter começado. Você não sabe o porquê dessa guerra existir, quem provocou, quem bombardeou primeiro, e você, de certa forma, não sabe nem de que lado ficar. Porque os repórteres, as pessoas que são o foco do filme, aquele quarteto que tá ali naquele road movie, eles são neutros, ou pelo menos eles deixam claro para todo mundo que são neutros porque são da imprensa. Mas a gente até consegue, através de um determinado olhar ou de uma determinada fala, entender qual é a posição deles em relação àquilo tudo, ou pelo menos entender de que lado eles pretendem ficar. Guerra Civil é, sem dúvida nenhuma, um filme feito para criar polêmica. Numa era em que nós estamos divididos, em que a política mundial está dividida, em que o mundo está dividido, o filme nos coloca no centro daquilo tudo e nos faz imaginar o que aconteceria se essa divisão chegasse às últimas consequências. Mas, de novo, isso é o pano de fundo do filme. O principal dele não é isso. O principal dele é mostrar os horrores da guerra. E aí sim a gente consegue se transportar para, por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia ou a guerra de Israel contra Gaza. E entender como é que uma guerra funciona. E quando ele coloca isso nos Estados Unidos, e eu imagino que para o povo norte-americano ou estadunidense, se você quiser, isso deve ter batido de uma forma mais forte, o filme coloca a guerra até mais perto da gente. Quando eu digo a gente, eu estou me referindo a nós, países ocidentais, que de certa forma estamos longe e separados das guerras que ocorrem no Oriente Médio ou até na Rússia, na Ucrânia. Para nós aqui no Brasil, nos Estados Unidos, essa é uma realidade bem distante. E eu acho que por isso mesmo o filme é ambientado nos Estados Unidos e a ação ocorre nos Estados Unidos para que a gente se sinta parte daquela guerra e para que a gente entenda que se uma guerra for deflagrada no nosso país, no caso os Estados Unidos, é assim que nós vamos nos sentir, é assim que nós vamos agir. Qual é essa forma de agir e sentir? Cada um de nós vai ter uma forma de agir e sentir bem particular em relação ao conflito. E aí, saindo da história, indo para a parte técnica, eu queria louvar a direção do Alex Garland, porque o filme é tecnicamente impecável. As cenas de batalha são todas muito boas, mas muito boas mesmo. E o Garland realmente consegue nos colocar ali, no fronte da batalha. Agora, nada disso seria possível sem um elenco, e eu queria novamente louvar a personagem da Kirsten Dunst, porque aquele olhar, se você conhece a Kirsten Dunst, você sabe que ela tem um olhar meio olho de peixe morto. E esse olhar, esse olho de peixe morto é fundamental para que a gente entre naquela personagem e que a gente acompanhe a cabeça, o coração daquela personagem em relação àquilo tudo. A relação dela, por exemplo, com a outra fotógrafa vivida pela Cailee Spaeny, que é uma fotógrafa iniciante e fã da personagem Lee, vivida pela Kirsten Dunst, é muito bacana e a gente aos poucos vai até intuindo o que pode acontecer e de que forma as duas vão se conectar. E claro, não posso deixar de falar do personagem Joe, vivido pelo Wagner Moura. Sim, é o maior papel do Wagner Moura em Hollywood até hoje. O filme, no último final de semana, liderou as bilheterias norte-americanas, estabeleceu um recorde para a produtora A24, é a maior estreia da produtora A24, foi a maior estreia do último final de semana, e o filme caminha a passos largos para ser um grande sucesso de bilheteria. Então é isso, se você tem estômago forte, vá ver Guerra Civil. Se você não tem, vá com essa ressalva. O filme realmente mexeu comigo, eu saí dele um pouco atordoado. É um filme incômodo, sim, ele é feito para incomodar. É um filme que te deixa com uma sensação de gastura. Não é um filme para divertir, é um filme para fazer pensar. É um filme pra gente sair dali e até ler as notícias e olhar para as notícias de guerra
com outro olhar, a gente imaginar que aquelas guerras que teoricamente estão longe da gente podem acontecer perto de nós e a gente sim vai precisar se posicionar e de certa forma participar disso se porventura um dia chegarmos a esse ponto. Eu dou 4 estrelas em 5 para Guerra Civil e recomendo fortemente que você vá assistir no cinema, no maior cinema que você conseguir, na maior tela que você conseguir, com um som muito bom, um som alto. Eu assisti numa sala IMAX com um som muito alto e as cenas de explosão foram um espetáculo à parte para mim. A minha experiência com Guerra Civil, apesar de toda essa gastura, apesar de todo esse incômodo, foi sensacional. Então é isso. Esse foi mais um episódio do podcast Meninos Eu Vi. Eu volto a qualquer momento com mais episódios sobre filmes, séries, documentários e tudo mais que o audiovisual mundial nos oferece todos os dias e que a gente não tem tempo de assistir. Se você quiser falar comigo, já sabe, basta me mandar uma mensagem através da caixa de comentários aí do Spotify ou através do meu site cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, ou você pode também ir nas minhas redes sociais, @Rodrigo James no Twitter ou X, no Instagram e no Threads. E você também pode colocar um comentário aí no YouTube, se você estiver ouvindo esse podcast através do YouTube, que eu respondo tudo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.